com a matrícula correta. Outra coisa importante, todo o conteúdo que vai até a V1, ela já está lá no Prepara V1 disponível para vocês aí no mesmo site. A gente vai falar com vocês hoje aí sobre sistema respiratório, tá? Que a gente já falou no Prepara V1 de sistema até sistema circulatório. Então a gente vai falar de sistema respiratório, sistema digestório, sistema urinário, sistema genital masculino, feminino e vamos até o sistema nervoso. E aí é interessante que a gente começa falando de sistema respiratório. O que é respiração? Vamos começar a falar aí. O que é respiração? A gente respira ou a gente ventila? Isso que a gente vê. Na verdade, o que a gente muitas vezes conta é o número de ventilações que a gente faz. Esse movimento de inspiratório e expiratório. Esse movimento nosso é um movimento de ventilação. Aquilo que é a respiração mesmo, a gente vê que ela acontece mais em nível celular lá. Então a gente percebe que a respiração, olha bem aqui, gente, vamos lá, ela é definida como absorção do oxigênio pelo organismo, com a liberação subsequente de energia para o trabalho, calor e a liberação de gás carbônico. Tá? Então, se a gente for entrar no conceito específico de respiração, é isso, né? Gás carbônico e água. Mas aí a gente vai falar, na verdade, da nossa respiração, que existem dois tipos, que a gente fala da externa, que na verdade é a ventilação, essa respiração externa que a gente está falando aqui, e a gente tem a interna, que é aquela troca gasosa que acontece lá em níveis celulares. Troca gasosa entre as células e seu meio líquido. Para essa respiração externa, pessoal, vamos mandar a cidade que vocês estão falando aí. Opa, tô vendo aqui já, ó. Tá ali pra gente Yara, tá ali Camila Soares de Nova Iguaçu, um beijo pra você aí, minha aluna aí de Nova Iguaçu também. Pessoal aí, tem mais gente aqui, ó, falando pra gente aqui, ó, Rebeca de Caxias, tá? Aproveitar aí pra dar os parabéns e também falar de onde tá falando aí, da cidade que tá falando. O som já voltou, tá? Verifica se o som já voltou aí. Seguindo aí, vamos voltar. Eu tenho então a porção de condução e a questão dos pulmões. Seguindo aqui, porção de condução, ela tem nariz, faringe, laringe, traqueia e os brônquios. Que brônquios são esses? Turma de nutrição de Campos Teresópolis, enfermagem Ribeirão Preto. Tá, um beijo para vocês aí também. A Amanda Gonçalves aí de Nova Iguaçu também, Juliana, todo mundo aí mandando um beijo para todo mundo aí, galera. Vamos seguir aqui, tá? E aí, quando a gente fala de brônquios, a gente está falando de brônquios principais e brônquios lobares. Porque os brônquios segmentares, eles têm uma relação com quem? Já com a região interna, que são os pulmões, que são esses brônquios menores. Brônquios menores, bronquíolos, os ductos alveolares e os alvéolos pulmonar lá. A gente começa falando um pouquinho então aí da cavidade nasal. Tá? O nariz de maneira geral, vamos falar desse nariz. Nariz é essa estrutura aqui, ó, que a gente tem aqui, tá? E a gente vê muito aí, ela começa aqui fora, que é o nariz externo, que ele é responsável ali por justamente dar essa aparência pra gente. Ele é formado de cartilagem, tem a cartilagem septal, as cartilagens alares maiores e menores. Tem dois orifícios ali, que são as narinas. Tá? E tem ali dentro também, quando a gente olha para esse nariz, a gente tem uma região chamada de vestíbulo nasal. Esse vestíbulo nasal ali, saindo da ponta das narinas ali, vindo do vestíbulo nasal, a gente tem aqueles pelos que são as nossas vibriças. Tá? Então a gente tem ali esses pelos que são as nossas vibriças, que tem uma função. Qual é a função? Filtrar esse ar que entra. Mas o nariz também tem mais duas funções. Quais são as outras duas? Uma é umedecer o ar que entra e a outra função que esse nariz tem é de regular a temperatura. Apesar, Lohane de Nova Iguaçu também aí, galera de Nova Iguaçu, firme e forte, Joyce de Fortaleza, hein? A outra função desse nariz que a gente tem aí é regular a temperatura, apesar de muitos autores falarem aquecer. Mas, por exemplo, imagina você aí, tá? Vou pegar lá a Joyce de Fortaleza lá na praia de Iracema, a gente vai falar lá automaticamente 42 graus, a gente está no período do BRO aí do Nordeste, tá? Então, simplesmente, quando você chega ali 42 graus, tu tem que aquecer o ar que entra? Claro que não. Tá? Eu tenho que automaticamente fazer o quê? Pegar e resfriar esse ar. Então, por isso que é importante a gente usar o termo regular a temperatura, apesar da maioria dos autores falarem o quê? Que ele está lá simplesmente aquecendo.
tá? O termo mais correto é regular a temperatura. Se eu botar na prova aquecer, tá certo? O professor vai dar certo, porque ele com certeza falou para você aquecer, porque os livros falam isso pra gente, tá? Seguindo aí, Cabo Frio, Matheus, Alessandra Amorim de Nutrição na Ilha do Governador, Jaqueline de São João de Meriti, tá? Larissa de Fortaleza, Caio de Fortaleza, a galera de Fortaleza também firme e forte aí. Ribeirão Preto está fazendo presente. Quantos a gente tem online aí, Felipe? Conta pra mim aí. Bota aí pra mim agora aí. Quantos online? E ó, tá fraco ainda. Estamos com 500. Eu quero chegar a 2.000 como o normal nosso, hein? Vamos seguir aqui. Quando a gente olha, esse nariz tem ligado a ele os seios. São esses seios aqui, ó. Esses seios que a gente chama de seios paranasais, porque estão paralelos, ó. Seio frontal, seio etimoidal, seio esfenoidal, seio maxilar. Esses seios, eles vão jogar mucosa para dentro dessa cavidade nasal. Mas eu também tenho aqui uma outra estrutura, que é o ducto nasolacrimal, que ele tem a função de trazer, certo, a lágrima que está aqui no olho para dentro da cavidade nasal, para ela ter a função de umedecer esse ar que entra. Seguindo aqui, a gente vai ver então que vai aquecer e umedecer. Mas como é que ele vai umedecer? Olha essa imagem aqui, ó. O ar entra e ele vai encontrar essas estruturas aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Que são quem? São as minhas conchas nasais. Vou botar aqui em azul que fica melhor, ó. Essas aqui, ó. Conchas nasais. Quando ele encontra as conchas nasais, que eu tenho a superior, a média e a inferior, são as três conchas nasais que a gente tem, superior, média e inferior, automaticamente ele vai bater aqui, vai reduzir a velocidade que ele está entrando e ele vai passar, vamos usar uma linguagem, tá, mais coloquial, o nome é meato nasal, mas na linguagem coloquial, eu vou falar assim, ó, uma valinha, essa vala que está aqui embaixo, ó, essa depressão, esse sulco, são os meatos nasais, superior, médio e inferior. Então ele passa por aqui, tá? Ele passando por aqui, automaticamente ele diminui a velocidade e quando ele diminui essa velocidade, ele passa por ali e ele é aquecido e umedecido. Saiu daí, ele vai para o próximo órgão. Qual é o próximo órgão que pertence a esse sistema? É a minha faringe. A faringe eu divido em três partes, olha aqui, ó. Uma relacionada à cavidade nasal, vou dividir por cor, ó. Uma relacionada à cavidade oral e uma relacionada, vou botar aqui o preto, tá? À minha laringe. Opa, então esse azul aqui é a minha nasofaringe, esse verde é a orofaringe, esse preto é a laringofaringe. Então você já vê. Alô, professor, Fabiana Campos aí falando com a gente aí também. Um beijo para você, Fabiana. Nildo do Rio de Janeiro, tá? Falando com a gente. A Márcia também tá falando. Recife aí, Cláudia. Tá? Nova Iguaçu, Joás falando com a gente. Vamos voltar aqui, ó. Tá? Seguindo aqui. Então, peguei lá essas três partes. Orofaringe, o que significa? Cavidade oral. Nasofaringe, cavidade nasal, laringofaringe com a laringe. Então a gente vê aí que tem essas três partes. Vamos começar pela nasofaringe. A nasofaringe, ela tem, ó, olha que bonito aqui, tem uma abertura. Uma abertura aqui, tá? Essa abertura é um ósteo. É um ósteo que está na faringe e vai ligar quem? A tuba auditiva. Então é ósteo faríngeo da tuba auditiva. O nome da estrutura é ósteo-faríngeo da tuba auditiva. Ele vai ligar a cavidade nasal, tá? A nasofaringe lá, na verdade, até a cavidade da orelha lá, fazendo um tubo lá, antiga trompa de Eustáquio. Ela é protegida por uma estrutura, o tórax tubal, que é essa aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Então eu tenho o ósteo-faríngeo da tuba auditiva e o tórax tubal. Seguindo aqui, eu tenho uma tonsila, que é essa aqui, ó, chamada de tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea também recebe o nome de quê? Adenoide, é aquela carne no nariz que a gente ouve as pessoas falarem, tá? Deixa eu seguir aqui, apagar, vamos voltar aqui. Então a gente tem essa parte aqui, naso, oro, comunica-se com a cavidade oral e a laringo, que comunica-se aqui com a laringe. Seguindo aqui, vamos olhar aqui mais um pouquinho. Eu tenho uma abertura entre a cavidade nasal, tá?
Eric Silva aí depois manda beijinho. Beijinho, Eric Silva, pra você, hein? Tá? Ellen Fagundes também de Nova Iguaçu. Seguindo aqui, tá? Vamos lá. Quando a gente olha aqui, eu tenho duas aberturas. Essas duas aberturas aqui, que a gente está falando, ó, olha aqui, ó, onde é que o tio está mostrando. Essa abertura aqui recebe o nome de quê? Coanas. Essas aqui são as coanas, tá? E aqui eu percebo que essa abertura aqui, ó, que eu estou marcando, é essa aqui, ó. É o ádito da laringe, é a entrada da laringe. Quando a gente fala lá, olha para mim, quando a gente fala que o bebê, ele mama e não se engasga, porque o leite vai cair aqui, ó, nesse recesso, chamado de recesso piriforme. Ele passa aqui do lado, vai cair direto aqui, ó, e vai para o esôfago. É uma característica. Seguindo aqui, vamos lá. O próximo órgão para a gente é a nossa laringe. Laringe é um órgão da fonação. É um órgão que ele é responsável pela fonação. Normalmente, né, você já deve ter ido ao mercado, visto aquele locutor falando assim, e a promoção para vocês hoje? Então, naquela hora que ele está ali, ele está forçando a voz dele. Quando ele força a voz, automaticamente acontece uma anteriorização da cartilagem. Essa anteriorização da cartilagem, você começa a perceber que ela é muito mais comum no sexo masculino. Porque o tom de voz masculino, ele é mais grave e mais alto. Isso faz essa anteriorização, tá? E aí, tonsila palatina, a gente vai falar daqui a pouco dela, Alicia. A Alicia está perguntando da tonsila palatina. A tonsila palatina, ela está ali na região do istmo das fauces, entre as fauces tonsilar, tá? E aí, vamos seguir aqui. Quando a gente fala da região da tireoide, a tireoide, ela se anterioriza. Por isso que ela é chamada também de pomo de Adão. É essa cartilagem aqui, ó. Cartilagem tireoide, que são as cartilagens ímpares que a gente tem na nossa laringe. Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, tá? Cartilagem cricoide. E eu tenho a cartilagem epiglote. Essas cartilagens são as nossas cartilagens ímpares. Porém, eu tenho 3 cartilagens pares. Quais são as cartilagens pares que eu tenho? A cartilagem par que eu tenho são essas aqui, ó. Essa cartilagem aqui, que é chamada de cartilagem aritenoide, tá? Acima dela, eu tenho 2 cartilagens corniculadas. E aqui, ó, eu tenho a cartilagem cuneiforme, tá? Então, cartilagem corniculada, aritenoide e cartilagem cuneiforme. Essas cartilagens são pares. Isso faz com que a minha laringe tenha o quê? 9 cartilagens, sendo 6 cartilagens pares, certo? Que na verdade são 3 cartilagens pares, que fazem 6, certo? E 3 cartilagens ímpares. Saiu da laringe, a gente percebe aí, você vai para lá, para nossa traqueia. Traqueia, ela é um tubo muscular, que ela vai lá, ó, ela tem aproximadamente 20 anéis, ela tem o tamanho aproximado de 12,5 centímetros, e ela tem 20 anéis cartilaginosos, feitos de cartilagem hialina. Só que esses anéis, eles não se fecham completamente, eles são em forma de ferradura, tá? Esses anéis cartilaginosos. Atrás, na sua parte posterior, tem uma musculatura lisa. Então aqui, ó, é região anterior, aqui é região posterior. Eu tenho anéis cartilaginosos que não se fecham, tá? E na parte posterior eu tenho o que aqui? Eu tenho musculatura lisa. O interior da traqueia, eu tenho lá epitélio pseudoestratificado cilindro ciliado, com células com formatos de cálice, quer dizer, células caliciformes. É a parte interna, que tem vários cílios ali dentro. Quando eu olho a minha traqueia, automaticamente chega um ponto aqui que ela se divide. Ela se divide. Esse ponto que ela se divide aqui tem um nome. Se chama o quê? Carina, tá? Então, a carina é essa estrutura aqui. Pessoal da Ilha do Governador aí, um beijo aí para vocês também. Estão pedindo aí, Aline Mendes, tá? Então, aqui, ó, a carina é esse ponto aqui de divisão. Mas, Siciliano,
No Prepara AV1, você falou pra gente que essa divisão, que não tinha mais epônimos em anatomia, que acabaram os epônimos, que era o nome de quem descobriu a estrutura. Realmente, não tem mais epônimos. Ué, mas Carina não é epônimo? Não. Carina recebe esse nome porque Carina significa quilha de barco, tá? Essa Carina. Aquela parte de baixo do barco é justamente a Carina, que é onde você olha ali. E aí, quando você vê internamente essa traqueia, você olha por cima, essa divisão recebe o nome de Carina. E sai para dois brônquios ali, que são os brônquios principais. Seguindo aqui, esses brônquios principais, que eles vêm, você vem aqui, ó, vem para dois brônquios principais, eles se dividem em quê? Em brônquios lobares. Vou voltar dois aqui, ó, duas imagens. Então, ó, ele vira os brônquios principais e depois se divide em brônquios lobares. Para o lado direito, eu tenho 3 brônquios lobares. Para o lado esquerdo, eu só tenho 2. Por quê? Porque o pulmão direito tem 3 lobos. O pulmão esquerdo, tá, tem 2. E aí você começa a ver essa característica. Se o lado esquerdo tem 2 e o lado direito tem 3, eu tenho que ter 3 brônquios lobares para essa região. Dos brônquios lobares se divide em brônquios segmentares, que aí a gente tem aqui, ó, 10 para o lado direito e 8 para o lado esquerdo, que vai se dividir em bronquíolos, 50 a 80 em ambos os lados, e depois eu tenho lá os ductos alveolares, que são 2 ou mais para cada brônquio. Bronquíolo lá, e depois a gente fala de alvéolos, que são as unidades funcionais, que vai fazer lá a troca através de difusão. Patrulha do Rolé de Volta Redonda aí, Eric também aí. Seguindo, os pulmões, eles são recobertos ali por uma estrutura que é a pleura. A gente vê eles recobertos pela pleura ali, tá? Eles são uma massa esponjosa, que ele tem a forma cônica pra gente lá. Eles preenchem completamente o mediastino, deixando só um espaço ali, ó, para aquele órgão que é o coração. Tá aqui o espaço do coração que ele deixa. Na região aqui, ó, ele tem uma face voltada para o diafragma, uma face voltada para as costelas e uma face mediastínica. Nessa face mediastínica dele, eu tenho ali o que a gente chama de hilo pulmonar. O hilo pulmonar, qual é a característica? Essa região aqui, também chamada de raiz do pulmão, nela vai estar chegando artéria, saindo veia e tendo aqui também os brônquios chegando aqui nesse hilo pulmonar. Então você percebe que é uma característica. Todo pulmão ele é recoberto por uma pleura. Então a gente vê que cada pulmão desse ele tem uma estrutura pleural que recobre ele, e cada conjunto pleuropulmonar é um conjunto independente. Tá? Então cada pulmão trabalha de forma independente, cada lobo trabalha de forma independente e cada segmento também. Tanto é que você retira segmento para depois você retirar um lobo, para por último, se for o caso, se retirar um pulmão inteiro. Seguindo aqui, a gente vê que essa pleura eu divido em 2 partes. Uma pleura que está intimamente relacionada ao pulmão, que a gente chama de pleura visceral, e uma pleura que está intimamente relacionada... Espera aí que ficou muito para dentro dessa imagem, essa seta aqui, e uma pleura que está relacionada com a costela, que é a pleura parietal ou externocostal. Entre elas eu tenho uma cavidade chamada de cavidade pleural, tá? O pessoal está perguntando aí sobre as horas da AV1, só para informar vocês, se não colocar a matrícula correta, as horas não entram. Então por isso que tem que tomar cuidado, tem que ver se colocou a matrícula correta, tá? Vamos seguir aqui. Obrigado aí, Thaís Alves, pela elogio à aula. Seguindo aqui, a gente percebe então que essa região aqui que eu falei com vocês, do hilo pulmonar, é onde eu tenho a raiz do pulmão, onde eu tenho aqui, ó, um brônquio, uma artéria, artérias e veias. Ué, mas a artéria aqui está de cor diferente. Sim, porque na circulação pulmonar a artéria tem cor diferente. Vamos seguindo aqui. E aí, normalmente, vai o nosso primeiro de hoje aí, para essa disciplina, o nosso famoso hashtag Fica a Dica, tá? O hashtag Fica a Dica para essa matéria aqui, simplesmente, tá? A gente vê, o pessoal tá falando do meu pretinho básico. Hoje não tem pretinho básico não, hoje eu vim de cinza mesmo, tá? Normalmente cai para vocês uma questão
bem tranquila. Diferencie pulmão direito do pulmão esquerdo. Quando a gente diferencia o pulmão direito do pulmão esquerdo, aí o aluno vai lá, aquele aluno espertinho, né? Ele fala, não, Siciliano, é mole. Pulmão direito está do lado direito, pulmão esquerdo está do lado esquerdo. Não é isso. Pulmão direito, ele tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Olha para mim aqui. Se eu tenho 1, 2, 3 lobos, automaticamente eu tenho aqui, ó, 2 espaços, não tenho? Eu tenho um espaço que está mais horizontal, é uma fissura horizontal, tá? E aí eu tenho uma parte aqui que está oblíqua. Então eu tenho uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Então, lobo superior, fissura horizontal, lobo médio, fissura oblíqua, lobo inferior. Quando eu vou para o pulmão esquerdo, eu só tenho o lobo superior e o lobo inferior. Então eu só tenho essa fissura aqui, que é a minha fissura oblíqua. Outra característica que eu tenho aqui, que existe no pulmão esquerdo, no lobo superior do pulmão esquerdo, é essa elevaçãozinha aqui, ó, essa estrutura, que é a língula do pulmão esquerdo. Então isso aqui é a minha língula do pulmão esquerdo. Vamos seguir aí. Eu tenho os músculos que vão auxiliar na respiração, os músculos intercostais. Eu tenho o diafragma, que é o músculo principal. E tem os músculos acessórios. Por exemplo, vocês vão ver lá na anatomia, quem faz fisioterapia, radiologia e faz educação física, tem uma disciplina chamada anatomia do aparelho locomotor, e na enfermagem tem a anatomia clínica. Vocês vão ver músculos, certo? Auxiliares ali, músculos que auxiliam na respiração. Esses músculos que auxiliam na respiração, quais são? Por exemplo, serrátil póstero superior, serrátil póstero inferior, o próprio esternocleidomastoide. Então, eles auxiliam na respiração também, tá? A Lucimara aí, Brandão do Piauí, um beijo para você. Essa movimentação aí, desses músculos, favorecem a 2 movimentos. O movimento que a gente chama de bomba de manivela e o movimento de alça de balde, que as costelas fazem, tá? Então as costelas, elas elevam e deprimem como se fosse uma alça de balde, tá? E o externo, ele sobe e desce como se fosse uma bomba de manivela, tá? Seguindo aí, vamos para o sistema digestório. E o sistema digestório, a gente vê que ele é responsável. Vamos lá, cadê aqui, ó? Nosso marca-texto, ó. Apreensão, mastigação, deglutição, digestão e absorção dos alimentos ingeridos. E eliminação dos produtos sólidos do catabolismo sob a forma de fezes. Então é interessante que isso faz parte do meu sistema. Essa é a função do meu sistema digestório. Quando eu olho para ele, eu divido ele em 2 partes. Quais são as 2 partes que pertencem ao meu sistema digestório? Eu falo que eu tenho um tubo alimentar. Qual é a função desse tubo alimentar? É conduzir o alimento da sua entrada até a sua saída. Então ele vai começar na boca, o tubo alimentar, e ele termina no ânus. E fora isso, eu tenho glândulas que estão anexas a esse tubo, secretando dentro desse tubo o quê? Secreções que vão auxiliar nesse processo de digestão, de formação do quimo, do bolo alimentar em si. Então, para formar o tubo alimentar, eu tenho a boca, eu tenho ali a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Essas são as estruturas que formam quem? O meu tubo alimentar. As glândulas anexas são as glândulas salivares, o meu fígado e o meu pâncreas. Essas estruturas são glândulas anexas, que estão anexadas a esse tubo, mas não pertencem a ele, estão fora, tá? A gente começa falando da boca, da cavidade oral, e a gente vê que eu tenho aqui a limitação externa dela, a abertura externa através da rima bucal, através do lábio, tá? Lateralmente eu tenho as bochechas, formada pelo músculo bucinador. Entre o lábio, quando eu entro, eu tenho aqui o dente, que é uma estrutura que faz parte dessa cavidade oral. Entre o dente, o lábio e o dente e a bochecha, a gente tem ali um espaço chamado de vestíbulo da boca. Já percebeu que vestíbulo é um espaço, tá? É uma área ali, uma cavidade. Superiormente, eu tenho aqui o palato ósseo e o palato muscular. Aqui o palato ósseo e o palato muscular. O palato ósseo formado por quem? Pelo osso maxila,
as duas maxilas, elas formam o palato ósseo e o osso palatino, eles formam essas estruturas. O palato muscular, ele vem da formação aqui, ó, de dois arcos, um arco palato glosso, um arco palato faríngeo, que é esse que está mais posterior. No meio deles eu tenho uma fossa tonsilar, nessa fossa tonsilar sai essa estrutura aqui, que é a minha tonsila palatina, tá? Vou ver se fica mais evidente aqui, ó, pintei ela aqui, ó, de verde, ó, para vocês. É a tonsila palatina, conhecida como amígdalas, tá? Então a gente começa a perceber que essa estrutura, ela faz parte ali, eles se formam o arco palato glosso e o arco palato faríngeo, os dois se juntam e automaticamente vão vir aqui, ó, formando essa projeção. Essa projeção recebe o nome de quê? De úvula, tá? Essa projeção aqui, ela está recebendo o nome de úvula. Então, arco palato glosso, arco palato faríngeo, fossa tonsilar, onde eu tenho a tonsila palatina, que também é conhecida como amígdalas, recebe o nome de úvula, tá? Aqui forma o assoalho da boca. Quem está formando esse assoalho? A língua. E aí, a gente vai para a próxima parte. Dente. Galera, dente a gente às vezes não dá atenção. Pessoal de Magé aí, um abraço para vocês também. A gente não dá tanta atenção ao dente. A gente vê que muitas lesões, elas são provenientes de problema dentário, foco dentário. Eu sempre falo